Crianças, hoje nós vamos fazer uma experiência, tá? E antes disso nós vamos ler o texto. A haste do gnomon e os pontos cardeais, tá? Não esqueça de fazer o cabeçalho que tá na folha de vocês também, tá? Então hoje é dia 3 de agosto, nós mudamos o mês, é agosto. Então vamos lá. Sabemos que os pontos cardeais são 4, norte, sul, leste e oeste. A tia fez aqui, ó. Norte, sul, leste e oeste. Durante um dia ensolarado, vemos o movimento, esse nome é muito importante, movimento aparente do Sol, nascendo a leste e se pondo a oeste. É o movimento aparente do Sol. Por que é aparente? Porque quem está em movimento é a Terra, um movimento que a gente chama de rotação. Tá? A Terra meio inclinadinha, tá em relação ao Sol, esse é o Sol. Então, a Terra, ela tá no movimento aparente dela. Mas só que quando a gente olha para o céu, a impressão que a gente tem é que quem está se movendo é o Sol. Por isso que chama movimento aparente do Sol. De leste para oeste. O Sol nasce a leste e se põe a oeste. Então, a gente tem a impressão que o Sol está se movendo, mas quem está se movendo é a Terra. É a mesma situação de quando você está dentro de um carro. Quem está em movimento é você. Só que você olha pela janela de um carro, de um ônibus, e parece que é a paisagem, né? Parece que é as árvores, as casas que estão se movendo. Mas, na verdade, quem está em movimento é você, tá? Então, por isso que chama movimento aparente, porque parece que é o Sol, mas quem se move é a Terra. E como a gente se move junto dela, né? A gente está preso na gravidade terrestre, a gente se move junto com ela, então parece que é o Sol que está se movendo, tá bom? Como podemos usar essa informação para saber onde estão o leste, o oeste, o norte e o sul? Podemos usar a sombra de uma haste fixa. A sombra de uma haste fixa se chama gnomon. O que é uma haste fixa? É um pedaço de madeira que pode estar fixo no chão, tá? Ou você pode colocar ele dentro de um balde com areia, colocar um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, tá? Ele se torna um gnomon. Para que ele serve? Sabemos que o Sol nasce a leste. Sabemos também que os raios de luz andam sempre em linha reta. E que a sombra de um objeto opaco fica do lado oposto da fonte de luz, em relação ao objeto. Então, onde está o Sol pela manhã? Então, lembra, nós fizemos aquela atividade que vocês fizeram com a sombra de vocês fizeram com vários objetos, vocês usaram outras fontes de luz além do Sol. Então, aqui tem, né, o Sol nascendo a leste no período da manhã, né? Então, ele faz esse movimento, esse é o movimento do Sol, esse movimento aqui é o meio-dia e aqui é o entardecer. Tá? Então, o Sol faz esse movimento aqui no céu, ou na chamada abóbada celeste, que é esse azul que a gente olha aí, né? Com essa curvatura toda, ele faz este movimento aqui, tá vendo? Então, aqui é de manhã, aqui é o meio-dia, e aqui embaixo é o entardecer. Então, aqui é leste e aqui é oeste. Depois nós vamos colocar um filminho de referência. Aí vocês vão fazer uma experiência. Tem duas sugestões aqui para experiência, tá? Então, primeira sugestão. Você precisa de um cabo de vassoura ou um graveto. Um graveto é um pedaço de árvore, um galho de árvore. E de um espaço com terra. Nesse caso, é só enterrar um dos lados para que ele fique em pé. E fazer a observação. Então, se você tiver um cabo de vassoura, um pedaço de madeira, você pode colocar, se na sua casa tiver um espaço de terra ali, onde o sol está refletindo, né? Onde está pegando o sol, você pode enterrar e fazer o teste e marcar aonde a sombra está, tá? Ou então um balde, né? Você pega um balde, coloca um cabo de vassoura nesse balde, põe terra, né? Ou areia, e aí você vai observar. Se o sol tá aqui, a sombra vai aparecer para cá, né? Isso a leste. Depois, à tarde, ele vai mudar a posição.
Se não, você pode fazer uma experiência que a tia fez o ano passado com os alunos do outro quarto ano. Então, você pega um copinho plástico e um palito de churrasco. Pede pra mãe cortar a ponta, né? Porque o palito é fino e é perigoso. E aí, você vai encaixar, tá? Você vai encaixar esse palitinho aqui. E aí, depois você vai deixar isso em pé, tá? E aí, você vai deixar em pé. Ele vai ficar assim. Só que você vai colocar ele em pé. A tia não tem como colocar aqui pra vocês verem. E aí, você vai colocar no meio do seu quintal. De manhã, vai marcar, você vai fazer um risquinho, né? Aonde tá a sombra de manhã. E depois, o outro risquinho aonde tá a sombra à tarde. Aí, você vai perceber que o risco da sombra, desse pedaço de madeira, de manhã vai estar a oeste e à tarde a leste. Você vai fazer a sua observação. E vai marcar aqui o horário da manhã que você fez, na hora do almoço, que o sol tá bem a pino, que a gente fala, o sol bate, reflete bem em cima, né? Então, é assim. Você vai fazer o desenho de manhã, da onde estava a sombra. Você vai fazer o desenho na hora do almoço. Então, se você for fazer o do copinho, desenhe o copinho, tá? Faz o copinho e o pauzinho. Então, se de manhã o sol tá a leste, a sombra tá aqui, você vai marcar assim. Se na hora do almoço a sombra tá bem em cima, você vai marcar, né? A sombra bem aqui, bem em cima. Depois, um outro horário, no meio da tarde, você vai fazer. Você vai perceber que mudou a posição, tá? Posição da sombra. E depois, no final da tarde, né? Você vai perceber também que o tamanho da sombra, ela vai mudar durante o dia, tá? Em cada um dos horários, o tamanho dessa sombra também vai mudar, tá? Se você não tiver o copinho, tiver um pedaço de cabo de vassoura, pode fazer. Você pode optar, tá? Você pode fazer ou uma experiência ou outra. Fica a critério seu, tá? Qual você prefere fazer. E aí, depois você registra com desenho. Se você fez o balde, você faz o desenho do balde, tá? Com o cabo de vassoura. É um desenho maior. O importante é você saber posicionar a sombra, tá bom? Então, boa atividade.